Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre os meus romances favoritos e não pude deixar de notar que dois deles são muito parecidos em alguns aspectos. Então eu decidi fazer mais uma batalha de livros, desta vez entre Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Diferente do que aconteceu na minha última batalha, eu já vou adiantar que em momento algum da minha leitura eu senti que uma história era cópia da outra. As duas histórias são completamente únicas e elas só estão nessa batalha porque elas têm sim alguns paralelos que acabaram me chamando a atenção depois da leitura, mas que os dois livros são maravilhosos, são muito gostosos de ler e valem a pena de ser lidos. Eu vou começar apresentando cada um dos nossos competidores pra gente poder falar um pouquinho deles depois. Vamos lá? E eu vou começar com Orgulho e Preconceito, porque ele é o livro mais velho aqui dessa competição. Em Orgulho e Preconceito, nós seguimos Elizabeth Bennet, a segunda filha de uma família de 5 meninas. O grande problema dessa família é conseguir casar todas essas meninas, porque além de serem muitas filhas, ainda por cima eles moram numa cidadezinha, num vilarejo muito pequeno e sem muitas opções. Mas logo no começo da história, esse vilarejo recebe a visita do Sr. Bingley, um homem solteiro e muito rico. Só isso já serviu para criar uma grande comoção na cidade, mas para ajudar, o Sr. Bingley traz um outro amigo, que também é solteiro. O Sr. Bingley é uma pessoa muito animada, muito sociável, mas infelizmente o amigo dele, o Sr. Darcy, já é o total oposto. Ele não é nada animado, ele não é nada sociável. E é justamente no primeiro baile que eles comparecem que esse Sr. Darcy dá o primeiro passo em falso dele. Ele acaba inadvertidamente insultando a Elizabeth. A Lizzie não deixa barato, ela não se deixa ser colocada para baixo e nesse momento ela decide que ela detesta o Sr. Darcy, que ela nunca mais ia querer contato com ele. O problema é que a irmã mais velha da Lizzie acaba recebendo um convite das irmãs do Sr. Bingley, por quem ela tem uma certa paixão. Elas convidam a Jane, a irmã mais velha da Lizzie, para fazer uma visita. E quando ela chega lá, na verdade, ela acaba ficando doente e acaba ficando internada na casa deles. Então a Lizzie, que é muito ligada a Jane, vai até a casa deles para cuidar da irmã dela. Mas é claro que enquanto ela está lá cuidando da convalescença da irmã, ela é obrigada a conviver com o Sr. Darcy também. E se você acha que essa convivência forçada foi o que resolveu os problemas deles, você está enganado. Porque essa convivência, na verdade, só prejudicou ainda mais a situação. Porque durante esse tempo que eles passaram juntos, a Lizzie só acentuou ainda mais o conceito que ela tinha feito naquele primeiro baile. Ela começou a achar o Sr. Darcy cada vez mais arrogante, cada vez mais rude. Depois disso, a Lizzie ainda recebe informações de uma pessoa que conviveu, que conheceu o Sr. Darcy, que corroboram a opinião dela, que o Sr. Darcy é realmente uma pessoa extremamente arrogante e extremamente rude. Mas além disso, é também uma pessoa muito cruel, porque o que ele fez com essa pessoa foi muito ruim mesmo. Felizmente para Lizzie, depois disso, o Sr. Darcy vai embora do vilarejo dela e ela acha que é o fim, ela nunca mais vai ter que ver esse cara na vida dela. Mas ela está errada, porque ela acaba encontrando com ele de novo quando ela vai visitar uma amiga. E é nessa visita que as coisas começam a mudar. Nessa visita, a Lizzie acaba conhecendo um outro lado do Sr. Darcy, um lado que ele acabou se permitindo mostrar para ela. Num ambiente que ele estava se sentindo mais seguro, mais calmo, ele acabou se mostrando de um outro jeito para ela. E isso também é corroborado por outras pessoas que convivem com ele, que gostam dele e que contam histórias que mostram que ele não é esse monstro que ela pensou que ele era. Mas vamos agora para Norte e Sul. Aqui nós seguimos a Margaret, a filha de um pastor presbiteriano? A filha de um pastor que morou a vida inteira numa cidadezinha, num vilarejo no sul da Inglaterra. Logo no começo da história, o pai da Margaret informa para ela e para a mãe que ele vai largar a igreja e que ele decidiu se mudar para uma cidade no norte da Inglaterra. Ele não informa o motivo desse desligamento, ele só diz que não poderia mais continuar na igreja. Mas ele também diz que, apesar disso, recebeu essa proposta de se tornar professor no norte de um homem muito influente lá. E que esse homem também conseguiria outros alunos para ele poder manter a família dele lá. Foi um grande choque para Margaret, porque ela viveu praticamente a vida inteira nessa cidadezinha. E ali a vida era muito boa, muito pacata, as pessoas eram muito cordiais, o ambiente era todo arborizado, um ambiente rural mesmo, mas tranquilo, com ar fresco. Então era um lugar maravilhoso, a Margaret nunca nem pensou em sair dessa cidade. Mas o maior choque dela foi chegar no norte e ver a nova cidade onde eles morariam. Uma cidade toda cinza, suja, com pessoas mal educadas, um lugar simplesmente abominável.
Assim que ela chega, ela conhece um homem que apresentou a proposta de emprego para o pai dela, o Sr. Thornton, que além de ser um homem extremamente influente ali na cidade, é também a pessoa que está organizando a mudança da família. O primeiro encontro dos dois também não foi nada bom, porque os costumes entre norte e sul eram muito diferentes, mas nenhum dos dois sabia disso. Então, por causa de mal entendidos, os dois acabaram com uma impressão um pouco ruim um do outro. A partir daí, a gente segue a Margaret tentando se adaptar a essa nova realidade, porque ela não conhece absolutamente nada dessa cidade, absolutamente nada dessas pessoas, ela não faz ideia de como criar conexão ali. Inclusive, os desentendimentos que ela teve com o Sr. Thornton no primeiro encontro deles acabam se repetindo com outras pessoas, porque ela simplesmente não sabe como se portar socialmente nesse novo ambiente. Mesmo assim, a Margaret consegue fazer amizade com uma moça nessa cidade, uma moça que trabalha em uma fábrica têxtil. Essa cidade para onde a Margaret foi é uma cidade que tem muitas indústrias têxteis. Eles estão vivendo ali a Revolução Industrial. E a Margaret não tem noção nenhuma do que é essa classe baixa tendo que trabalhar em uma indústria. E a gente vê através dessa amiga da Margaret as condições de trabalho nessa época, como as pessoas não tinham nenhum benefício, não tinham nenhuma segurança, as pessoas ficavam doentes não só pelo tanto de trabalho, mas pelas condições do ambiente de trabalho. As pessoas realmente acabavam morrendo de tanto trabalhar. Mas isso acontecia também por falta de conhecimento. Não era só que as pessoas queriam ter lucro acima de qualquer coisa. Não, elas simplesmente não sabiam como aquele ambiente poderia prejudicar as pessoas. Então é óbvio que conforme o tempo foi passando, as pessoas foram observando essas coisas e se adaptando, tentando melhorar a situação. Mas é engraçado que tem uma passagem aqui que você vê que os próprios funcionários não gostavam muito dessas adaptações que, na verdade, ajudariam eles a ficarem mais saudáveis. Por exemplo, nas fábricas que manufaturavam algodão, ficavam muitas bolinhas de algodão que voavam pelo ar. E essas bolinhas de algodão, eu não sei como se chama, mas esse algodão acabavam entrando nos pulmões das pessoas, elas acabavam tendo problemas respiratórios por causa disso. Mas a solução que eles deram foi colocar ventiladores para expulsar esse algodão que ficava no ar para as pessoas não respirarem. Mas os próprios funcionários não gostavam disso, porque eles achavam que ao ingerir esse algodão, eles estavam se alimentando. Então, como eles não tinham dinheiro para comprar comida, eles acabavam querendo comer esse algodão que ficava no ar para se sentir mais saciados. Sim, isso é absurdo, mas o mais absurdo é que eles sabiam que esse algodão que eles achavam que estavam alimentando também era o responsável pelos problemas respiratórios que acabavam matando essas pessoas. Mas tá, voltando para o Sr. Thornton, que era uma pessoa que tinha uma grande indústria nessa cidade, ele era uma pessoa que estava muito preocupada com isso. Ele sempre buscava inovações que pudessem tanto facilitar o trabalho quanto manter as pessoas mais seguras. Infelizmente, isso não fazia com que os funcionários gostassem mais dele. Tanto quando teve uma grande greve na cidade, com todos os funcionários parando todas as fábricas, a fábrica dele também sofreu. E numa situação bastante perigosa que acabou acontecendo nessa greve, a Margaret protegeu o Sr. Thornton. Ela acabou ficando do lado dele. E isso, na verdade, gerou um mal-entendido. Porque nessa época o Sr. Thornton já tinha um interesse na Margaret. Apesar de continuar achando que ela era bastante arrogante, porque eles viviam se desentendendo, coisas bobas. Mas ele achava ela bastante arrogante, bastante mal educada, mas também ele via os pontos positivos dela e ele gostava dela. Então é claro que quando ela defendeu ele achou que ela gostasse dele. E inclusive a mãe dele acabou falando para ele ir atrás dela, porque do jeito que a situação aconteceu, de um jeito tão público, de um jeito que poderia levar a mal-entendidos, a honra dela poderia ser manchada se ele não fosse atrás dela e propusesse casamento. Infelizmente a Margaret não viu as coisas desse jeito e ela ainda ficou bastante ofendida por ele propor casamento sem sentimento, mas por obrigação. Então as coisas acabaram muito ruins. É claro que isso foi mais um mal-entendido entre eles, mas isso realmente abalou muito ali a convivência entre os dois. A parte boa deste livro é que, apesar da maior parte da história ser focada na Margaret, a gente tem o ponto de vista do Sr. Thornton, então a gente consegue acompanhar o ponto de vista dele também, diferente de Orgulho e Preconceito, que é só o ponto de vista da Elizabeth. Mas tá, vamos começar a batalha, porque qualquer outra coisa a mais que eu fale aqui vai ser spoiler. A primeira categoria desta batalha é ambientação. E eu já vou dar um ponto para cada um destes livros logo de cara, porque eles são muito bons nesse quesito. Ambos os livros retratam muito bem a sociedade da época que eles estão descrevendo,
Ambas as autoras viveram essas épocas, então não teria como ser diferente. A Jane Austen, por exemplo, é muito reconhecida por retratar a sociedade como ela, de fato, ela era nessa época. Porque nessa época era muito comum que as pessoas, a sociedade como um todo, fosse muito romantizada, a elevação moral e tal. E aqui ela coloca as pessoas do jeito que elas são. E é muito gostoso de ler isso. Já Elizabeth Gaskell era muito envolvida com as causas sociais, trabalhistas, ela chegou a participar de movimentos trabalhistas. Então a representação aqui da classe trabalhadora é muito interessante, é muito triste na verdade, mas é muito realista. Então ambos os livros são perfeitos nesse quesito. Se você quer ler alguma coisa do século XIX, quer conhecer a sociedade daquela época, da Inglaterra, né? Você pode ler qualquer um dos dois, que é maravilhoso. Eu vou trocar de mão um pouquinho, porque esse aqui tá pesado. Aliás, eu vou deixar ele aqui. Pronto. Aqui, Jane Austen, Gaskell. A segunda categoria é personagens envolventes. E, de novo, eu vou dar um ponto para cada um deles, porque os personagens aqui são maravilhosos. Em ambos os livros, os personagens são muito bem trabalhados, e não só os protagonistas, mas as pessoas ao redor deles também. Em Orgulho e Preconceito, a gente tem o desenvolvimento da família da Liz, a gente conhece essas pessoas, a gente conhece o Sr. Bingley, as irmãs dele também, a irmã do Sr. Darcy, a gente acaba conhecendo esses personagens a fundo. Em Norte e Sul também, a gente tem o desenvolvimento da família da Margaret, do pai dela, da família dela, assim, tem alguns mistérios também por trás. A gente conhece a família do Sr. Thornton, a família da amiga dela, a gente vê essas pessoas, a gente acaba conhecendo elas. Mas mais do que isso, a gente tem um desenvolvimento dos próprios protagonistas. A gente vê ali a Liz e a Margaret saindo desse pensamento um pouco mais infantil mesmo, né, de preto no branco, descobrindo as nuances e assumindo a responsabilidade pelas suas próprias decisões, né, tomando suas próprias decisões e formando seus próprios conceitos sem interferência alheia. A gente tem o Sr. Darcy, o Sr. Thornton, abrindo mão um pouco da arrogância, né, de se colocar num pedestal acima dos outros, mas por medo mesmo de se machucar, mas abrindo mão desse pedestal para se permitirem serem vistos, né, de permitir que as pessoas vejam quem eles realmente são. Eu amei os personagens nos dois livros, eles são muito bem escritos. Em Orgulho e Preconceito, eu não escondo, tem uma das personagens que eu mais odeio no mundo literário, a Lydia, irmã da Lizzie, mas mesmo assim, é muito interessante ver como esses personagens fazem parte da trama. Eles não estão ali só para te irritar, eles estão ali para realmente criar a trama, eles fazem parte do desenvolvimento da história toda. A terceira categoria é drama, porque sim, todo romance tem que ter drama. Ao contrário do que possa parecer, eu não sou muito fã de drama, mas um romance sem algum draminha ali parece que não é romance. Mas nessa categoria, quem vai receber o ponto vai ser Norte e Sul. É claro que Orgulho e Preconceito também tem drama, mas o drama ali é muito focado na família da Lizzie. Em Norte e Sul, esse drama é mais expandido. A gente acaba vendo outros pontos de vista também. Em Norte e Sul, a gente também tem toda a situação da família da Margaret, né, do pai dela, o mistério também ali da família dela. Mas a gente tem também o drama da amiga dela e da família da amiga dela também. E até das pessoas ao redor. A gente vê, assim, situações de um vizinho dessa amiga dela que cometeu um ato bastante estúpido e sofreu consequências bastante drásticas que levaram a família dele a sofrer bastante com isso. E como aqui a gente também tem o ponto de vista do Sr. Thornton, a gente vê também que a vida dele não era as mil maravilhas. Apesar de ser um homem muito influente e ser muito rico, ele também tinha os problemas dele. Este livro aqui, eu não vou dizer que eu chorei, mas ele me deixou em vários momentos com a garganta bastante apertada, porque são momentos muito emocionantes. A quarta categoria é, claro, romance. E de novo, eu vou dar o ponto para os dois livros, porque os dois livros foram muito bem desenvolvidos nesse quesito. Tem alguns clichês em romance que eu simplesmente detesto. É muito difícil para mim conseguir engolir qualquer um deles. Mas quando eles são bem desenvolvidos, eu até deixo passar. Nesses dois livros aqui, a gente só tem um deles, que é o desentendimento, ou a falta de comunicação. Mas aqui, eles fazem muito sentido. Principalmente Norte e Sul, porque eles realmente têm regras sociais, de convívio social, que são muito diferentes, né, entre o Norte e o Sul. Então faz muito sentido que eles acabem se desentendendo. Mas é através desses desentendimentos que os personagens acabam crescendo. Tanto a Lizzie quanto a Margaret, que eram pessoas mais
cabeçaduras, assim, elas tinham uma visão mais preto no branco, como eu disse antes, quanto o próprio Sr. Darcy e o Sr. Thornton, que eram pessoas muito fechadas, que eles se fechavam muito do mundo para passar uma imagem de autoridade e não conseguiam não conseguiam deixar que outras pessoas se aproximassem deles. E é quando eles vão percebendo que aquele conceito que eles tinham criado não se adequa a essa situação, que quanto mais eles se fecham, mais eles acabam criando ideias erradas sobre eles. Então, é a partir desses momentos de descoberta que eles vão percebendo que eles vão amadurecendo e que o sentimento vai se formando. Em ambos os livros, a gente vai descobrindo os personagens, a gente vai descobrindo quem eles são, e a gente vai se apaixonando por eles e vendo o relacionamento deles se desenvolver junto com eles. E pra mim isso é maravilhoso, é muito gostoso você ver um personagem que diz que gosta do outro e tem motivos pra gostar, eles conseguem dizer o porquê eu gosto e apesar do que eu gosto dessa pessoa. Então não, nenhum desses livros vai ter cenas extremamente românticas ou demonstrações de afeto em público, nada disso, porque afinal de contas são livros que foram escritos em 1800 e bolinha, né? E a última categoria é entretenimento. E eu vou logo de cara dar ponto pros dois também, porque eu amei essas histórias. Eu me joguei de cabeça nesses livros, eu não conseguia parar de ler, eu ficava super ansiosa, inclusive eu falei no meu vídeo passado que neste livro aqui a gente tem um momento que acaba sendo um pouquinho mais chato, porque é um momento de muita introspecção da Margaret, né? Ela revendo tudo que ela fez, tentando achar uma saída pra resolver o problema e não conseguindo. Então a gente fica muito preso nesses momentos assim de divagação. Mas, na verdade, esses momentos são muito importantes para a história. É só que eu estava tão ansiosa para saber, para resolver aquela situação, que eu não conseguia parar. Eu ficava, vai moça, vai, resolve isso. Então, acabou sendo um momento, assim, um pouquinho... um momento que me deixou bastante ansiosa, na verdade. Eu fiquei um pouquinho irritada com a situação. Mas isso não afeta nem um pouco o tanto que eu amo este livro aqui, esta história. Mesmo porque, depois de toda essa divagação, a gente tem o desfecho. Eu vou falar de novo, eu não conseguia parar de ler. Eu lembro que quando eu comecei a ler Norte e Sul, eu pegava um ônibus que demorava muito para chegar no meu trabalho. E era maravilhoso, porque eu não precisava ficar me preocupando, cadê meu ponto, tá chegando perto. Eu conseguia mergulhar na história e ficar ali por muito tempo sem ter que me incomodar com nada. Então são histórias extremamente envolventes. Orgulho e Preconceito é uma história super leve que a gente lê super rápido. É um livro, acho que tem 200 páginas. É muito curtinho, mas é muito gostoso de ler. É sério, é aquele tipo de história que você não quer largar. Bom, pela minha contagem de pontos, Norte e Sul acabou ganhando essa disputa. E eu vou dizer que merece muito, porque este livro é, de fato, maravilhoso. Sendo sincera, eu não sei porque Norte e Sul não é tão falado assim quanto o Orgulho e Preconceito. Eu amo Orgulho e Preconceito, vai ser sempre o meu romance favorito, se alguém falar, indique um romance, vai ser Orgulho e Preconceito. Porque é uma história realmente que eu amo os personagens, eu amo o desenvolvimento da história, eu amo como ela é leve, é uma história que não tem tanto drama quanto Norte e Sul, de fato. É uma história muito leve, é uma história muito gostosa de ler. E realmente foi o primeiro romance que eu li que eu amei assim, desse jeito. Então, Orgulho e Preconceito vai ser sempre o meu favorito. Mas Norte e Sul tá assim, 1 milímetro só atrás. E é só porque ele chegou depois. Porque se eu tivesse lido ele antes, talvez Orgulho e Preconceito tivesse caído para uma segunda posição tranquilamente. Sendo sincera, Norte e Sul tem uma visão muito mais ampla da sociedade. Porque em Orgulho e Preconceito, talvez porque nós temos o ponto de vista apenas da Elizabeth, mas toda a história é muito focada nela e na família dela. Então a gente não vê muito os arredores, o que acontece na cidade, na Inglaterra. E aqui a gente tem tudo isso, a gente tem uma descrição muito grande da sociopolítica da Inglaterra nesse período aqui. Então sim, eu fico muito feliz que Norte e Sul tenha ganhado essa disputa, porque eu percebi que muita gente não conhece essa história e ela devia ser mais bem falada. Então é uma vitória muito merecida para este livro maravilhoso. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado da disputa e me conta nos comentários para qual livro você daria essa vitória. Um beijo, até o próximo vídeo.